Rapaziada, e o empate do Palmeiras com o Inter Miami, mais atuação ruim, tá dando o que falar na mídia, principalmente porque estão lembrando que nem era pro time do Messi estar no Mundial. E empatou ali, suando sangue, capinando sentado, sofrendo para empatar, a torcida ali numa angústia danada contra uma equipe que, sinceramente, não tem o menor sentido. Alguém dirá, não, mas o time reagiu. E aí eu tenho que chamar a responsabilidade para mim. Que ele ganhou? Não ganhou porra nenhuma! Você vai ver no vídeo de hoje tudo sobre esse assunto, as declarações do Abel depois do jogo, Mauro César detonando o Palmeiras, por que o Inter Miami não devia estar no Mundial de Clubes e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. E claro, esse vídeo aqui é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo para você ter no seu celular. Com o SofaScore você consegue acompanhar clubes, ligas e o desempenho de jogadores e tudo isso de graça. Então baixa agora, tenho certeza que você vai curtir demais. O link tá na descrição e no primeiro comentário fixado, ou aponta a câmera do seu celular pro QR Code que tá aqui na tela, beleza? Bom, você sabe que o jeito que o Inter Miami chegou no Super Mundial de Clubes da FIFA foi aquele jeitinho que o Infantino deu para colocar o time do Messi na competição. Inter Miami, de Messi, vai disputar a competição. Mas como que é essa competição exatamente? Essa competição é uma tentativa da FIFA finalmente conseguir emplacar um campeonato mundial, uma Copa do Mundo de clubes. Ela não conseguiu nunca. Esse campeonato existe, mas ele não é um sucesso. Nem de público, nem de crítica. A FIFA não consegue fazer do seu campeonato mundial de clubes um sucesso retumbante como é a Champions League, por exemplo, que é o campeonato europeu de clubes. Está investindo pesado, esse campeonato será nos Estados Unidos, você está vendo o Grêmio aqui, ó? O Grêmio não está classificado para o Mundial de Clubes, só deixar Noriega, é porque claro. Mostrando aqui, ó, você quis os tirar maiores. A minha atenção, e você conseguiu. Apesar de eu estar vestido com as cores do Grêmio aqui. Tu vieste aqui subliminarmente. Sei. Esse Mundial será disputado nos Estados Unidos até como um evento teste para a Copa do Mundo de Seleções de 2026, que será também nos Estados Unidos. Porque vai ser por lá. Qual é a polêmica? O Inter Miami, o time do Messi, ele está entrando meio como convidado. Todos os times que já estão classificados para esse Mundial, e há brasileiros como o Palmeiras, o Fluminense e o Flamengo que ganharam a Libertadores, todos os times de todos os continentes, eles chegam a este Mundial por conquistas continentais. O Inter Miami não teve nenhuma conquista continental. Nem nos Estados Unidos ele foi campeão ainda. Ele ganhou um prêmio chamado Supporters Shield, que ele foi o time com a melhor campanha da temporada regular da Major League Soccer. Nos Estados Unidos é assim, tem a temporada regular, um monte de jogo que acaba não valendo muita coisa, e depois chegam os playoffs, que são os jogos decisivos. O time do Messi foi o melhor na temporada regular. Por isso a FIFA arrumou um caminho, um atalho para convidar o time do Messi para ter o Messi jogando o Mundial de Clubes, para tentar dar uma esquentada nesse Mundial. Alguém vai reclamar disso? As pessoas estão ironizando, claramente, com razão, porque era mais fácil dizer que estamos convidando, né? Mas criaram uma alternativa ali. Precisamos ficar muito, muito espertos nesse Mundial, porque ninguém sabe se ele vai acontecer mesmo. Ué, por quê? Existe um protesto muito grande dos grandes times europeus, encabeçados pelo Real Madrid, contra a realização desse campeonato, porque ele vai inflar demais o calendário. Eles acham que não cabe no calendário do futebol mundial mais um campeonato como esse, para os times ficarem, os jogadores ficarem um mês jogando nos Estados Unidos em período de férias. Então, estaremos atentos ao que vai acontecer sobre tudo isso aí. Muito bem. Maurício Noriega, todo jovem na jaqueta jeans. Amamos muito tudo isso. Obrigada, Nori. Obrigado, até Elisa. Depois de amanhã, né? Até quarta-feira. A gente tá junto de novo aqui no live. Acontece que ontem o Palmeiras suou sangue para conseguir um empate com o Inter Miami. E isso foi motivo de crítica aqui na imprensa brasileira. Boa noite, Pedro. Boa noite, companheiros. O Palmeiras é o pior brasileiro do Mundial. Hoje escapou de um vexame. Perder para o Inter Miami seria um vexame. Tá? É um time do futebol recreativo aqui dos Estados Unidos, uma liga em que você vê os gols, vê as jogadas, um jogo solto, sem muita marcação, sem tanta intensidade. É um paraíso para jogadores de final de carreira que querem apenas desfilar talento, caso de Messi, Suárez e alguns outros. E o Palmeiras poderia ter tomado até mais gols, né? O Inter Miami teve chance clara, desperdiçada, poderia ter feito 2-3-0 e empatou ali, suando sangue, capinando sentado, sofrendo para empatar, a torcida ali numa angústia danada contra uma equipe que, sinceramente, não tem o menor sentido. Alguém dirá, não, mas o time reagiu.
A questão não é a reação, a questão é ter se colocado na situação na qual o Palmeiras se viu envolvido. Uma atuação muito ruim do pior brasileiro nessa competição até aqui, que é o Palmeiras. E aquele empate contra o Porto, quando o Palmeiras empatou com o Porto, eu fiz um comentário dizendo, eu não achei bom, achei abaixo do que se esperava. O Palmeiras tinha que ter vencido o Porto. Eu disse na época, tinha que ter vencido o Porto. Porque o Porto fez uma campanha, está fora agora, absolutamente risível. E pelo fato de ser um time europeu, houve uma certa valorização, mas ali teve tudo para ganhar e não ganhou. Não jogou mal, mas não ganhou, não aproveitou. E aí ganha do Al-Ahly com um gol contra, depois um gol do Flávio, e hoje esse sofrimento todo contra o Inter Miami. Uma vergonha. A atuação do Palmeiras foi uma vergonha. Um negócio muito constrangedor, um 2-2 arrancado ali à força contra uma equipe muito inferior e correndo sério risco de eliminação em dado momento. Porque houve momentos ali que mais um gol do Porto, no caso, mais um gol do Al-Ahly, mais um gol do Porto, um gol do Inter Miami, poderia ter eliminado o Palmeiras. Ficou ali flertando com perigo numa situação inimaginável antes da bola rolar. Porque se esperava que o Palmeiras vencesse o jogo com autoridade, fizesse um bom jogo. Realmente, negócio muito constrangedor hoje, uma atuação muito ruim. Talvez alguém consiga ver virtudes nisso, eu só vi defeitos. O Abel até falou sobre o jogo e assumiu a responsabilidade do que aconteceu. Conseguir o nosso objetivo, podíamos ter ganho o jogo ainda por cima, no último lance, mas a minha análise ainda é muito quente. Acho que entramos bem nos primeiros 15 minutos até sofrermos o golo, com aquilo que tínhamos projetado, que eram as nossas tarefas e a nossa organização ofensiva. E a verdade é que depois do jogo nós não conseguimos condicionar o nosso adversário, nós permitimos que o nosso adversário ficasse com bola, o que nos frustrou e nos desgastou, e aí eu tenho que chamar a responsabilidade para mim, porque não ajudei na primeira parte os meus jogadores a parar aquilo que eram os movimentos de trás para a frente do nosso adversário, ou seja, o adversário já estava a ganhar o jogo e depois todos os movimentos que faziam eram de aproximação. O Suárez, o Messi, mais o Busquets, mais o Segovia, 4 jogadores ali por dentro e com muita mobilidade, e nós, sempre que os nossos 2 médios a saltar, o Rios e o Lucas, e nós não conseguimos fazer esses timings de pressão, e mais que tudo a responsabilidade é minha nesse quesito, e na primeira parte não ajudei os meus jogadores, na segunda parte fizemos o ajuste tático que tínhamos que fazer, mesmo apesar de ter sofrido o golo da forma que foi, e que nos atirou abaixo um pouquinho. A verdade é que esta equipa tem algo que eu particularmente gosto, que é nunca desiste, never give in, luta sempre até ao fim, e a verdade é que no último lance do jogo podíamos ter ganho, mas também tenho que ser muito sincero e seria injusto por aquilo tudo que o Miami fez durante o jogo, pelo controle de bola que teve, pela paciência, pelo desgaste, porque não nos deixou pressionar. Sinceramente não seria justo a nós ganharmos este jogo, e resumo nisto. A primeira parte o treinador não ajudou os jogadores, na segunda parte fizemos os ajustes que tínhamos que fazer e fomos em busca daquilo que era o nosso primeiro objetivo, que era passar em primeiro, e isso foi conseguido. Ninguém dos que estavam amarelados, ninguém levou amarelo, portanto temos aí uma próxima fase em primeiro. É bom para o clube, é bom para os jogadores, é bom para todos. Agora é recuperar, porque hoje levamos um valente susto. Mas é claro que tem muita gente lembrando que se o Inter Miami não tivesse ganho a vaga, bom, não teria dificultado a vida do Palmeiras. Aliás, por que o time do Messi tá nesse Mundial? O pessoal critica. Eu não vou abrir o portal da Copa Rio 51. Já emiti a minha opinião. Quem quiser ver aí no YouTube, falei aqui, inclusive, e em outro canal. Mas o time do Messi foi convidado por quê? Que ele ganhou? Não ganhou porra nenhuma! Quem tem o Messi, cara? Ganhou o primeiro turno do campeonato americano, mais ou menos isso, né? E depois foi eliminado. Ganhou a fase de grupos e depois no mata-mata perdeu. Inventaram um critério pra, na mão grande, a Super FIFA, blá, 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 e botar lá o tipo, porque tudo bem, entende, é comercial, tem que ter o Messi, vai dar um up no campeonato. E o Rodrigo Matos, lá no programa do UOL, explicou melhor por que o Inter Miami tá no Mundial de Clubes. Que história é essa? De a FIFA tá pedindo 23 bilhões de reais para as TVs,
para transmitir o tal do Super Mundial. E que marmelada é essa de botar o time do Messi? Vamos lá explicar essa história. O Gianni Infantino, quando criou esse Super Mundial, o objetivo dele, no final das contas, é substituir a Champions League, ter um concorrente contra a Champions League. Ele tem uma certa inveja da UEFA, porque a UEFA tem muito mais receita, porque tem um campeonato de clubes mais visto do mundo e tal, não sei o quê. E aí ele criou esse Mundial com muitos europeus, porque ele quer atrair essa atenção que esses europeus conseguem levar, e começou o bid dele comercial lá em cima. A informação que saiu primeiro até num site europeu, Off the Pitch, e que eu confirmei com algum dos players aí que estão vendo esses direitos, é que a meta é 4 bilhões de dólares, o que significaria mais do que a FIFA ganhou na Copa do Mundo de 2022, no ano de 2022 do Catar. É um preço absolutamente irreal, não vai conseguir, esquece. As TVs ficaram assustadas e ninguém chegou nisso. A melhor proposta que eles têm até agora é uma proposta de 1 bilhão de dólares feita pela Apple e que eles rejeitaram, porque eles querem justamente esse valor muito alto, mais alto, e eles estão tentando negociar de uma forma global. E não assim, como é feito aqui a Premier League, a Champions League, chega no mercado brasileiro, faz uma disputa dentro do mercado, eles estão tentando vender tudo globalmente. Podemos dizer assim, estão com um desejo absolutamente real e não vão conseguir, vão ter que se adaptar à realidade em algum momento. E as duas coisas estão casadas, como eles estão desesperados por obter a maior quantidade de dinheiro, eles, a FIFA, dinheiro possível, a FIFA inventou um critério para botar o time do Messi nesse Super Mundial. O regulamento, que eu já tive acesso aqui do Super Mundial, ele estabelece ali 2 tipos de critério para classificação que são por mérito esportivo. Um é ser campeão continental, seja lá de que continente seja. Ásia, África, Libertadores, Champions League, lá da Oceania. O segundo é um ranking continental, que tem uma lógica, que é o desempenho dentro dessas competições continentais. Então, os outros 30 times se classificaram assim. Aí eles precisavam de um time que era um time local. Como todos os campeonatos tem um time local. Isso aí faz sentido ter um time local. O que eles fizeram? A MLS acabava em 7 de dezembro. Era só esperar o fim da MLS e falar assim, o campeão da MLS vai entrar no que vem. Em vez disso, eles decidiram dar a vaga para o time do Messi, o Inter Miami, baseado num troféu, que é o troféu da fase classificatória. Ou seja, quem teve o melhor desempenho na fase classificatória, na fase de pontos corridos antes de chegar ao playoff. Não é um título. É aquelas taças que os americanos inventam. Taça por melhor temporada regular. Ainda não começou o playoff na MLS. E aí o Infantino decidiu, falou assim, não, já é claro que é o time mais consistente dos Estados Unidos, então ele tem uma vaga. Balela, né? Ele queria botar o Messi no Mundial, inventou um critério. Em vez de esperar o final do campeonato, que aí podia sair um outro campeão da MLS, ele ia ter que botar o outro campeão. O Inter Miami, atualmente, neste momento da temporada, é o melhor time. Mas assim, ele nunca foi campeão da MLS. Ele se for pegar o ranking lá da CONCACAF, ele é o 21º. Então, por qualquer critério técnico, ele não deveria entrar. Mas ele queria botar, então ele inventou que um troféu daqueles dos americanos de temporada regular valia a vaga no Super Mundial. Enfim, deu uma esculhambada no critério que estava técnico até agora, né? É a Taça Guanabara da MLS, segundo o Rubão Lisboa. Excelente definição, é isso aí. A Taça Guanabara da MLS está valendo uma vaga para o Inter Miami. Não é a primeira vez que a FIFA faz esse arranjo, né? Você lembra no primeiro Mundial? Sacaram o Palmeiras para o Vasco entrar, para o Corinthians entrar, enfim. Porque queria ter... na verdade, ali, Juca, se você olhar naquela lógica, o problema foi a entrada do Vasco, né? Isso. Então, o Corinthians era campeão brasileiro, campeão nacional. Tinha uma vaga para o campeão nacional. Era de 99, mas ok, eles tinham que classificar antes, o campeonato era logo em cima, ali começava em 2021. Tinha uma lógica o Corinthians, né? Mas o Vasco não tinha a mínima lógica. O Vasco tinha sido campeão da Libertadores em 97.
O Palmeiras tinha sido campeão depois disso, em 99. Era para ser o Palmeiras. E aí teve inclusive teve um acordo comercial, prometeram para o Mustafa que depois o Palmeiras ia ter uma vaga, e aí nunca mais aconteceu o Mundial. E foi isso. Mas é muito parecido, é o mesmo tipo de gambiarra que a FIFA está fazendo para botar o Inter Miami. Agora, Marrinha, se eu disser para você que alguma coisa ainda me incomoda a ponto de eu achar que pode não ter esse Super Mundial, eu tô maluco? Vai ter, não tem dúvida? Eu acho muito difícil não ter, Juca, porque é uma aposta muito forte do Infantino e a FIFA tem dinheiro para perder. A verdade é essa, né? Se for um fracasso comercial, ela vai fazer todo mundo engolir do mesmo jeito. Mas que tem muitas resistências, esses problemas comerciais, porque não está conseguindo os contratos que eles queriam, a resistência hoje do sindicato, grande, resistência de todas as ligas europeias. Então ele tem muitos inimigos ao campeonato, mas eu acho muito difícil não ter, porque é um projeto muito pessoal e você sabe quando o poderoso de plantão tem um projeto que é dele, é difícil tirar ele da cabeça, né? Mas e você? O que acha? Se fosse qualquer outro time, o Palmeiras também ia sofrer? O Verdão tá jogando tão mal assim no Mundial? Vai se classificar para as quartas? Comenta aí, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo, beleza?